Williane, administradora e instrutora do Programa de Aprendizagem do CIE Pernambuco. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação continuada. E o tema do nosso encontro de hoje será empreendedorismo digital e como criar o seu negócio. Tá curioso? Vem comigo que eu te ensino. Eu já começo a vocês perguntando, empreendedor, o que isso significa, né? Então, segundo Dornelas, 2008, ele traz um conceito bastante interessante. O empreendedor é aquele que faz as escolhas acontecerem e antecipa aos fatos. Ele tem uma visão futurista da sua organização. Mas, deixando de uma forma mais simplista, podemos definir empreendedorismo como sendo a ideia de iniciar algo novo. É isso mesmo, é uma ideia totalmente inovadora que ninguém até o momento chegou a pensar, ou você pode simplesmente aprimorar ou melhorar, transformar algo que já existe, deixando ele muito mais atrativo para o seu cliente. Empreendedor é aquele que, vamos pensar um pouco nessa frase. Empreendedor, o que seria uma pessoa empreendedora? Né? Essa pessoa, ela é inovadora, ela é uma pessoa transformadora, ela é uma pessoa que tem ideias revolucionárias, é uma pessoa que ela está à frente do seu tempo. Lógico que para ser empreendedor e ter essas ideias, é necessário que você utilize de algumas ferramentas e tenha algumas práticas, como, por exemplo, você conhecer o mercado. E você só conhece o mercado fazendo um estudo. Você precisa saber qual é a necessidade do seu cliente, o que hoje ele está buscando. A partir dessas perguntas, quando você se responder, é que você vai começar a pensar o que a sociedade, o que o mercado está buscando, qual a ideia que eu posso ter que pode ser extremamente inovadora. Vamos tentar definir, a partir dessa imagem agora, alguns conceitos. Empresário e empreendedor. Muitas pessoas acabam por confundir e achar que o empresário e o empreendedor é tudo a mesma coisa. Mas tem uma diferença grande, tá, gente? Pessoal, o empresário, ele é aquela pessoa que fundou uma empresa ou herdou de alguém, enfim, a forma como ele originou não vai nos importar no momento. Mas é uma pessoa que ela compra e vende produtos ou presta algum tipo de serviço. O empreendedor, ele também é um empresário, mas tem uma diferença. A diferença é que ele tem a visão transformadora. Então, nós podemos dizer que o empreendedor, ele também é um empresário. Só que não necessariamente o empresário, ele vai ser um empreendedor. Vamos explicar de forma mais simplista, utilizando essa imagem, tá? Como vocês podem perceber, o empresário, ele compra uma bandeja de morangos ao valor de R$2. Ele revende essa mesma bandeja ao valor de R$3. Com todo o processo que está envolvido, digamos que, em média, ele deve estar lucrando, né, de 80 ou 50 centavos nessa bandeja, tá bem? Vamos agora analisar o empreendedor. O empreendedor, ele compra a bandeja a R$2 e, consequentemente, ele pensa, o que é que eu posso fazer com essa bandeja de morangos? Eu vou revender ou eu posso criar algo com essa bandeja? Então, o que é mais difícil encontrar no mercado? Será que é a bandeja de morangos ou produtos que sejam derivados do morango? Como, por exemplo, um suco, uma torta de morango, né? E outras coisas que a gente pode fazer utilizando essa fruta. Então, o empreendedor, ele pensa, vou pegar o morango e vou transformar, como o exemplo que tem aqui pra gente, em um suco. E nisso eu posso estar colocando numa embalagem que faça com que a minha marca também seja divulgada por outras pessoas, né? E assim eu posso cobrar um valor um pouco diferenciado. R$ 5,99 está sendo o valor cobrado por esse suco de morangos. O que isso significa? Visão empreendedora. Eu transformei o meu produto, né, em um produto novo e eu estou agregando valor a ele. O R$ 5,99 também é uma estratégia empreendedora. É muito mais fácil acharmos que o produto é mais barato através da estratégia de colocarmos os 9 no final. Ou seja, R$ 5,99 acaba sendo mais barato do que R$6. Isso também é uma ideia empreendedora.
Já que nós falamos a respeito de empreendedorismo, você agora já sabe, né, o conceito, né? Que empreendedor é aquela pessoa que tem ideias, né? Ideias novas, ideias criativas. Então, se pudermos definir empreendedorismo, nós vamos utilizar justamente criatividade e inovação, tá certo? Mas o nosso foco aqui é empreendedorismo digital. E para você, o que significa? Vamos pensar, em empreendedorismo, eu estou criando ideias novas. Digital, nós estamos justamente nessa época, trabalhando com ferramentas, né, que antes não eram tão utilizadas, mas que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Principalmente diante de um cenário como o que estamos vivendo, que é um cenário de pandemia. Então, muitas empresas precisaram sair da sua zona de conforto, precisaram se recriar para poder se manter no mercado. E como que essas empresas fizeram isso? Apostando no empreendedorismo digital. O empreendedorismo digital não é algo que é de agora, não veio com a pandemia. É algo que chegou, né, no Brasil juntamente com a internet, certo? Só que chegou de outra forma para a gente. Chegou na modalidade do e-commerce, que é o comércio eletrônico. O que isso significa? Aquele site que a gente entra para poder fazer uma compra no conforto da nossa casa, escolhemos o produto e ele vem para a gente pelos correios ou pela transportadora, aquilo ali é um empreendedorismo digital. Ou seja, as empresas elas passaram a vender os seus produtos ou serviços, né, através de uma plataforma. E isso é muito bacana porque isso possibilita o alcance da empresa a lugares que necessariamente o cliente ele não poderia ir, né? Então, o empreendedorismo digital traz essa vantagem para a gente. Então, tá aí um conceito, né, mais resumido, que empreendedorismo digital é uma forma de negócio que utiliza o meio eletrônico para a comercialização de produtos e serviços, sem a necessidade de um espaço físico. Hoje, as empresas elas estão trabalhando com o empreendedorismo digital por aplicativos que antes eram aplicativos apenas de troca de mensagens ou compartilhamento de fotos, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. São ferramentas que hoje fazem parte desse contexto, desse novo cenário. Como eu disse anteriormente, as empresas precisaram se moldar, na verdade, a uma nova realidade. O que isso significa? Passar a utilizar essas ferramentas como uma forma de vender cada vez mais. Se o alcance da minha empresa física é o alcance da minha empresa digital é extremamente muito maior, porque eu consigo vender para muito mais pessoas através das divulgações que eu venho a realizar. Salientando que é muito importante, né, manter essas mídias digitais muito bem atualizadas, porque o cliente ele está ali todos os dias conectado e ele precisa estar vendo coisas novas. Então você precisa manter a sua empresa sempre em destaque. E agora a gente vem com a pergunta, né? Se nós já sabemos o que é empreendedorismo, o que é empreendedorismo digital, então agora eu vou dar dicas a você, caso você queira montar o seu próprio negócio, né? Então, nessa nova era, como é que eu posso fazer isso? Vamos lá. Primeiro, gente, vocês têm que pensar no seguinte: se planejem financeiramente. Independente do tipo de negócio que vocês queiram montar, vocês precisam estar financeiramente planejados, porque vocês precisam ter o produto para atender o público de vocês. Então, o cliente decidiu, ele viu a sua rede social, ele gostou do seu produto e ele se interessou, ligou para você e fez o pedido. Você tem que estar com o produto para ser disponibilizado para esse cliente. Ele não quer esperar. Afinal de contas, estamos falando de um meio que nos permite comodidade. Então, se permite essa comodidade, nós precisamos ter o produto à disposição do cliente. Então, precisamos de um planejamento financeiro, tá bem? Identifique os seus pontos fortes e pontos fracos. Faça uma análise SWOT, que nós também temos a tradução para o Brasil, que é a análise FOFA. O que isso significa? É uma análise de ambiente. Nós precisamos fazer essa análise mediante algumas etapas, como por exemplo, eu preciso analisar as minhas forças para o mercado. O que eu tenho de melhor? Né? Quais são as minhas forças? No sentido, qual o negócio que eu estou montando? Vamos utilizar um exemplo.
Vamos supor que nós vamos montar uma doceria, tá? Nós vamos trabalhar com bolos, com chocolates, enfim. Então, qual é a minha força? Eu sou bom nisso? Eu sei trabalhar com esse produto? Então, se sim, ok. Vamos precisar também analisar as oportunidades. Qual a oportunidade que eu tenho para ingressar nesse mercado de trabalho? Será que o mercado, no momento, está viabilizando, né, que eu inicie esse novo negócio? Se sim, ok, vamos implementar, certo? Então, eu trabalhei a minha análise interna, eu consegui me analisar, né? Eu verifiquei as minhas forças e a oportunidade que eu tenho em relação ao mercado. Eu também analisei, né, a análise externa. E eu também preciso analisar o seguinte, em relação à análise interna. Quais são as minhas fraquezas? Né? O que é que pode vir a me desestabilizar no momento para não dar continuidade com aquele negócio? E quais as ameaças que o ambiente externo me proporciona nesse momento? Então, de uma forma geral, é viável colocar esse negócio agora? Será que eu vou ter público-alvo para esse negócio? Como mais ou menos o mercado vai corresponder às minhas expectativas? Então, eu preciso também fazer essa análise para poder identificar esses pontos fortes e pontos fracos, tá bem? Então, vamos definir o nosso nicho de mercado, tá certo? Ou seja, o nosso público-alvo. Para quem eu quero vender essas tortas, esses bolos, chocolates? Quem é o meu público? Ah, o meu público é o público em geral. Ok, mas você tem algum diferencial? Vamos supor, se você observou todo o seu mercado e você percebeu que o mercado não disponibiliza de produtos, né, como bolos, como tortas, para pessoas que não podem consumir açúcar, e você decide trabalhar em um projeto como esse, isso significa que você tem uma força perante o mercado. Você tem um diferencial. Você não vai estar atingindo um público apenas específico que consome açúcar, mas você vai conseguir atingir a todos os públicos. E isso já é um ponto muito positivo para você, tá bom? Analise os seus concorrentes. Quando você faz essa análise de concorrentes, você consegue perceber o que eles estão produzindo, o que eles estão ofertando para o cliente. Você consegue trabalhar juntamente em parceria com eles, você vai conseguir destacar o seu produto, por isso que vocês precisam pensar muito no tipo de produto e no público-alvo que vocês têm, tá certo? Escolha um domínio para compra, ou seja, um endereço que vocês vão colocar na web. Ah, eu decidi que eu vou colocar o meu produto em site e nas redes sociais. Ok, você precisa de um nome para a sua empresa para facilitar para que as pessoas possam te encontrar. Você tem que ter um domínio na web e você precisa nas suas redes sociais trabalhar com páginas profissionais. Você não pode simplesmente utilizar as suas redes pessoais para divulgar os seus produtos. Tá bem? Então você precisa ter essa divisão das suas redes pessoais para as suas redes profissionais. Divulguem o produto. Gente, é muito importante vocês utilizarem de todas as estratégias de marketing que vocês puderem utilizar aqui. O cliente, ele precisa ver o seu produto. Então, invista numa boa foto, numa boa filmagem dos produtos, em todas as ações de divulgação que vocês vão fazer. Porque o cliente, ele precisa todos os dias ver os produtos que você está postando. Não façam com que o cliente perca interesse na empresa de vocês. Ou seja, todos os dias estejam lá postando várias vezes e vários tipos de produto, tá bem? Estude qual rede social tem a ver com a sua audiência, ou seja, com o seu público-alvo. Se você percebe que o seu público-alvo é mais o Instagram, então tenha mais o foco no Instagram. Se você percebe que em todas as redes você consegue atender o seu público, então trabalhe com todas elas. Não permita que nenhuma dessas redes ela fique ociosa. Se você fizer isso, você pode perder cliente, tá certo? Criem conteúdos, né? Ou seja, marketing de conteúdo. O que isso significa? Vamos utilizar outro exemplo. Vamos supor que vocês vão trabalhar vendendo produtos naturais. E com isso vocês vão vender castanha, tá?
O que é que você vai fazer? Você vai tirar foto das castanhas, né? Vai fazer uma foto muito bonita e vai fazer sua postagem. Mas nessa postagem, você vai também incluir conteúdo. O cliente, ele precisa saber quais são as características dessa castanha. O que essa castanha vai fazer no bem-estar dessa pessoa, para o organismo dela. Mantenha esse cliente informado. Né? É o que a gente chama de marketing de conteúdo. Faça com que ele não só veja o seu produto, mas ele se interesse pelo que você está dizendo dele, ok? Mantenha relacionamento com o seu consumidor. Ou seja, o tempo inteiro esteja ali, próximo dele. Mande uma mensagem de vez em quando, faça uma divulgação específica para ele, mande um oi nas redes sociais, deixe ele saber que justamente ele é importante, porque ele é. O seu cliente é a coisa mais importante que você pode ter. Então, faça ele também sentir a mesma coisa. Caso você perceba que esse cliente faz um tempinho que ele não compra com você, mande uma mensagem, diga para ele que você está sentindo saudades, ou seja, faça ele perceber que você, de fato, sente essa falta. Mande novas ofertas para esse cliente, faça com que ele se interesse novamente pelo seu produto. Empreendedorismo digital não tem muito segredo, mas você precisa, de fato, atender pelo menos a esses 9 pontos. Se você fizer isso, com certeza você vai ter um resultado muito positivo, ok? Então, pessoal, eu tenho mais uma frase para que vocês pensem, vocês reflitam bastante nessa questão do empreendedorismo. É uma frase de Henry Ford, né, um empreendedor e inventor norte-americano, quando ele esteve na capa, né, da Forbes. Ele diz o seguinte: quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele. O que a gente quer dizer com isso? Entenda que as oportunidades, elas estão aí. Cabe a você conseguir fazer essa análise do mercado e identificar no que você é bom. E comece a trabalhar. Não tem muito segredo. Siga alguns passos, como a gente viu aqui no nosso encontro, e é só correr para o sucesso, ok? Então, pessoal, muitíssimo obrigada pelo encontro de hoje. Ficamos por aqui e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!